esse tempo gostoso aqui da exposição do Evangelho de Mateus. Eu particularmente tenho amado poder participar disso. Espero que os irmãos estejam gostando e entendendo o Evangelho de Mateus, que mostra a narrativa do rei de um jeito muito peculiar. E nos últimos domingos nós vimos as bem-aventuranças. Encerramos no último domingo. Cada uma dessas bem-aventuranças, eu acredito e espero, em nome de Cristo, que essas bem-aventuranças elas tenham confrontado os seus corações. Com a seguinte pergunta: você deve ler as bem-aventuranças e fazer a seguinte pergunta: eu sou ou não um discípulo de Jesus? E se eu sou um discípulo de Jesus, por que eu não estou vivendo o que está em Mateus capítulo 5, do 3 ao 12? Então, as bem-aventuranças são isso, elas são a mensagem do reino que nos confrontam para saber se nós estamos vivendo ou não os padrões do reino, para saber se somos ou não verdadeiros cidadãos do reino. E Deus seja louvado, meus irmãos, porque domingo a domingo nós temos visto as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que choram, os misericordiosos, os mansos, os limpos de coração. Domingo a domingo nosso coração foi confrontado e realmente, como um espelho, nós estamos diante de um espelho para saber se temos ou não vivido como verdadeiros cidadãos do reino. Mas o texto de hoje é muito interessante. Se você leu aí, não sei se você percebeu na sua leitura, mas o texto aqui há uma virada de chave. Jesus agora muda o seu discurso. Então, do capítulo 5, rápida estrutura para nós entendermos aqui, do 3 ao 12, Jesus está mostrando as credenciais dos verdadeiros cidadãos do reino. Um cidadão do reino, ele deve ser visto aí está lá, do capítulo 5, do 3 ao 12. Ele deve ser reconhecido por essas bem-aventuranças. Mas no texto de hoje é diferente. Aqui há uma virada de chave. O Senhor Jesus, ele começa a mudar agora o seu discurso. E ele deixa de pronunciar bênçãos e passa a comunicar responsabilidades. Preste bem atenção. Lá ele falou: bem-aventurados são esses que são assim. Mas a partir de agora, ele já não vai mostrar aquilo que somos, mas vai mostrar aquilo que devemos fazer como verdadeiros cidadãos do reino. Jesus vai fazer uma transição daquilo que somos para aquilo que devemos fazer. E como introdução, o texto de hoje ele vai gerar uma seguinte pergunta. Preste atenção. Reflita sobre ela para a gente poder iniciar aqui. Você, como discípulo de Jesus, qual é a sua relevância no mundo? De que maneira você tem sido relevante no meio em que você vive? Você tem influenciado, de certa maneira, aqueles que estão à sua volta? Na sua rua, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho? De que maneira você tem influenciado os que estão à sua volta? O Senhor Jesus pronunciou primeiramente as bênçãos. Aqueles que são os verdadeiros cidadãos do reino são assim. Mas agora eles também devem fazer isso. Por isso que gera a pergunta: qual é a sua relevância como discípulo de Jesus? Eu desejo, meus irmãos, sinceramente, de coração, que quando a gente acabar aqui, você possa fazer uma autoavaliação e ver se você tem sido relevante no meio em que você está vivendo. Seja de qualquer que seja a maneira, não importa, mas que você seja sal e luz aonde você está. O texto de hoje tem a seguinte mensagem para nós essa noite. Se você quiser gravar, anotar, memorizar, é a seguinte: nós chamamos de grande ideia, é a mensagem central. Mateus, do capítulo 5, do 13 ao 16, tem a seguinte mensagem: o discípulo de Jesus, como cidadão do reino, glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. O discípulo de Jesus, como cidadão do reino de Deus, glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. Vamos começar então. O Sermão do Monte, você já sabe, nós temos repetido isso domingo a domingo, e hoje eu gostaria de frisar rapidamente um pouco de novo.
O Sermão do Monte é o ensino de Jesus, onde vai mostrar o caráter que ele espera que os verdadeiros seguidores do reino devam exercer. Esse Sermão do Monte ele foi pregado com a intenção de mostrar o nosso caráter e a nossa conduta como verdadeiros filhos do reino. São ensinamentos, meus irmãos, para aqueles que disseram sim ao chamado. O Sermão do Monte foi pregado em um contexto para os discípulos de Jesus, para aqueles que disseram sim ao Evangelho. E cada uma das bem-aventuranças, como eu falei, são expressões de uma vida do reino de Deus. Expressões de uma vida no reino de Deus. No versículo 11, olha aí na sua Bíblia, foi o último sermão pregado, já é o final das bem-aventuranças, e algo interessante aí, que está conectado com o texto de hoje. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. As bem-aventuranças funcionam como credenciais. Elas mostram que você é um cidadão do reino. Porém, o mundo nos odeia. Jesus disse que o mundo nos odeia, mas mesmo assim devemos evidenciar essas marcas do reino para quem? Para o mundo, e ser sal e luz. O Messias, depois que ele fosse retirado do mundo, agora os discípulos, os seus seguidores, eles seriam agora o alvo do ódio do mundo. Jesus disse que o mundo odeia ao Messias, odeia a Jesus, mas uma vez que ele subiu aos céus, agora todo o ódio do mundo se voltaria contra os seus discípulos. Isso realmente é verdade, meus irmãos. Toda pessoa que tem as características de um cidadão do reino, ela será perseguida. Jesus falou que no mundo nós teríamos todo tipo de aflições, mas aqui o final do versículo 12 nos chama ao encorajamento, ou seja, aquele que exerce os padrões do reino também receberá grande recompensa, mesmo em meio à perseguição. Isso é o mais impressionante. Apesar de todo o ódio do mundo, nós somos chamados a permanecer no mundo, não ser influenciado por eles, pelo contrário, mas exercer influência sobre o mundo. Somos chamados a viver de um modo que possa ser completamente influente sobre o mundo. E Jesus vai usar duas metáforas, duas imagens, dois símbolos para representar isso. A importância, ou seja, a relevância que um discípulo de Jesus precisa ter no mundo, mesmo o mundo que nos odeia. Vamos ver então a primeira. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. É interessante que, logo de início, a primeira coisa que podemos observar aqui é que o Senhor Jesus nos chama a ser diferentes do mundo. Ele não diz que vocês são igual à terra ou igual ao mundo, mas vocês são sal sobre a terra. Em outras partes das Escrituras, como por exemplo em Romanos capítulo 12, versículo 2, expande o nosso pensamento sobre isso, ser o sal da terra, ou seja, ser diferente do mundo. Romanos no capítulo 12, versículo 2, diz algo bem interessante. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo João, no mesmo pensamento, ele diz algo parecido com isso. Ele fala, no capítulo 2, versículo 15, da primeira carta de João, não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Observe, Paulo disse, não vivam conforme os padrões do mundo. Jesus disse, sejam sal sobre esse mundo. João disse, não amem o mundo.
Observe que esse texto ele deixa muito claro que nós fomos chamados a ser diferentes do mundo e não a ser influenciados pelo mundo. Porque esse é o ponto. Jesus chama seus discípulos a serem relevantes sobre o mundo, porque eles são diferentes do mundo. Ele os resgatou do mundo, mas ele colocou de volta eles no mundo para que eles possam ser influenciadores no mundo de pecado. Foi por isso, meus irmãos, que bem no início eu fiz a seguinte pergunta, eu vou repetir novamente. Você tem sido tão diferente ao ponto de trazer algum impacto sobre a vida de alguém? Responda essa pergunta em seu coração. De que maneira o seu cristianismo, a sua fé, tem sido relevante para os outros? Você tem sido sal na vida de outras pessoas? Talvez alguns de nós aqui possam dizer, não, irmão, eu gostaria de ser mais, mas eu não tenho sido tão relevante aonde eu estou. Não fique triste. O Sermão do Monte é justamente para isso. É para nós dependermos do Espírito Santo e pela graça de Deus, nós sermos sal na vida de outras pessoas. Que ao fim desse sermão você possa sair daqui e amanhã já começar a ser relevante na vida de outros. Vamos então entender o significado, creio eu ser bastante importante, sobre o Cristo Jesus que dizer aqui em ser o sal da terra. Vamos ver então, vocês são o sal da terra. A primeira coisa que os irmãos podem observar, eu acredito que isso não é novidade para ninguém, o sal, ele tem uma função bem específica. Uma delas, aliás, tem várias funções, uma delas é preservar. Se você é das antigas ou já comeu carne de sol, sabe que a maneira de fazer a carne de sol é com muito sal. E o ponto ali é para preservar aquele alimento. O sal ele impede a putrefação, o apodrecimento, a corrupção dos alimentos. Era assim antigamente, você salgava todas as carnes, e principalmente aqui, no tempo de Jesus, não tinha refrigerador, não tinha geladeira, precisava salgar os alimentos para evitar a sua corrupção. Vocês são o sal da terra, vocês têm a função de preservar a corrupção do mundo. Agora preste atenção, eu vi uma citação aqui extremamente importante de um pastor muito conhecido chamado John Stott. Ele tem vários livros, inclusive muito bons, tenho 2 lá em casa dele. John Stott disse o seguinte sobre isso, observe. Quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as nossas mãos para o céu. E piedosamente nós ficamos horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas, na verdade, será que a gente não deveria reprovar a nós mesmos? Eu vou ler novamente. Observe o que John Stott falou sobre ser relevante em um mundo. Quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu. E piedosamente ficamos horrorizados, reprovando aquele mundo que não é cristão. Mas, na verdade, será se a gente não deveria reprovar a nós mesmos? Que pergunta confrontadora. John Stott está nos fazendo aqui um alerta sobre esse texto de Mateus, para que a gente não fique inerte, não fique paralisado enquanto o mundo se corrompe, enquanto o mundo apodrece, enquanto o mundo se destrói. De que maneira você tem sido influente no meio onde você vive? Você tem tido uma influência positiva, ou seja, você tem salvado muitas vidas do apodrecimento, ou você tem tido uma influência negativa aonde você está, acelerando ainda mais o processo de apodrecimento? Meus irmãos, com muita dó, nós temos visto no cenário evangélico pessoas que têm acelerado o processo de apodrecimento do mundo. Essa mudança política, você viu isso? Os maus exemplos que muitos cristãos têm dado, meus irmãos, isso tem mostrado o apodrecimento ainda mais. Eles têm acelerado o processo de devastação do pecado com a sua má conduta, influência negativa.
Mas Jesus nos chama a ser sal da terra, viver positivamente sobre o mundo e influenciar o mundo. O discípulo de Jesus, como cidadão do reino de Deus, glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. O discípulo de Jesus, como cidadão do reino, glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. Em segundo lugar, outra característica do sal, também não é novidade para ninguém, o sal ele dá sabor. O sal ele dá sabor. Ele tem esse papel típico, ele dá sabor aos alimentos. Ele torna mais apetitoso algumas coisas, mas também pode tornar desagradável se você pesar a sua mão no sal. Mas o ponto aqui é que o cristão, ele é chamado a ser sal na terra, em toda a terra. Esse é um detalhe importante. Ou seja, você deve ser influente aonde os valores familiares foram corrompidos. Você deve ser o sal aonde os padrões morais são baixos. Você deve ser o sal, você deve dar sabor aonde já não há esperança pela vida. Você deve ser o sal aonde a família foi destruída. Você deve ser o sal na sua rua, aonde todos os valores ali foram corrompidos. Só você é sal. Que influência você tem tido no meio em que você vive? Meus irmãos, o cristão é chamado a ser sal em um mundo corrompido pelo pecado. O pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza, o pecado mata, o pecado apodrece, destrói. Desde a queda, a vida do ser humano tem sido amarga, sem sabor. Portanto, o cristão tem o dever de dar sabor à vida novamente. Preste atenção. Desde que o homem caiu, a vida tem sido amarga. Eu e você temos a responsabilidade de dar sabor novamente a essa vida tão sofrida por causa do pecado. Devemos tornar doce a vida novamente, por meio de Cristo Jesus. Devemos levar o doce nome de Cristo para aqueles que estão sem rumo, sem esperança e sem sabor. O discípulo de Jesus, como cidadão do reino, glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. Mas a segunda parte desse versículo é interessante. O que acontece quando eu e você deixamos de ser sal da terra? Observe. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o seu sabor, né? Como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Algumas coisas bem interessantes aqui. O sal, na verdade, ele não perde o sabor. O sal, ele não perde o sabor. Ele é um composto que ele não perde o seu sabor. E o que quer dizer aqui? Será que Jesus ele está se contradizendo nessa passagem? Eu fui pesquisar um pouco e eu entendi que no tempo de Cristo, o sal não era o mesmo sal que nós temos hoje. Era o mesmo e não era, mas ele geralmente era adicionado outros compostos para poder render mais, como todo brasileiro faz, né? Gosta de aumentar as coisas para render, dar aquele seu jeitinho, mas era colocado várias substâncias no sal para render mais, e assim muitas vezes o sal, ele estragava e perdia essa qualidade tão única. Vários elementos eram misturados e ele se tornava insalubre. Esse era o tipo de sal usado no mundo antigo. E sabe o que é mais interessante? Quando esse sal perdia o seu sabor, há relatos arqueológicos que o sal era jogado justamente na estrada. É por isso que diz assim, para mais nada preste, senão para ser pisado pelos homens. Era jogado pelas estradas ou era colocado em cima dos forros da casa para evitar goteira, simplesmente para tampar um buraco. Olha que interessante. Então eles adulteravam o sal, perdia o seu sabor, muitas vezes, e era jogado fora. São apenas curiosidades, mas o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte. Jesus, ele está advertindo os seus discípulos a ser uma espécie de conservante no mundo. E eles não podem se omitir a isso. E se o discípulo deixa de ser o sal da terra,
ele já perdeu completamente o seu propósito. Olha o versículo novamente. Vocês são o sal da terra. Se perderem o sabor, para mais nada presta. Que palavras pesadas, meus irmãos. Mas está aqui nas Escrituras. O discípulo deve ser relevante. Se ele deixa de ser o sal da terra, ele perdeu completamente o seu propósito, o seu foco, sua responsabilidade e o seu dever. Mas, meus irmãos, vocês são o sal da terra. Como eu disse, talvez muito de nós aqui essa noite não tem sido sal da terra aonde nós estamos. Mas o Sermão do Monte, ele expressa justamente essa ideia de dependência da graça de Deus para viver o que está aqui. São padrões altíssimos do reino de Deus. Devemos buscar nessa noite graça do Senhor para ser sal da terra aonde nós estamos. Precisamos ser relevantes, meus irmãos. O mundo está apodrecendo, o mundo está se destruindo. Precisamos ser sal da terra. O verdadeiro cidadão do reino glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. Em segundo lugar, o Senhor usa uma nova ilustração, mas para trazer ainda mais ou menos a mesma ideia. Verso 14. Acompanhe comigo a leitura. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Novamente, aqui o Senhor está chamando a nossa atenção para a mesma ideia, para a nossa responsabilidade. À medida que os discípulos de Jesus vão exercendo a sua influência, vão andando em um mundo que os odeia, à medida que eles vão andando nesse mundo e sendo sal da terra, eles também têm a oportunidade de ser luz do mundo. À medida que eles vão caminhando no mundo que os odeia, eles devem exercer a influência de sal, mas também devem ser luz do mundo. Só que há um ponto interessante aqui nessa passagem. Para que eu e você possamos ser luz, nós precisamos tomar algumas medidas estratégicas. Ou seja, para poder brilhar nos lugares escuros do pecado no mundo, essa luz, eu e você, deve estar em uma posição estratégica, livre, não pode ter nenhum bloqueio. Jesus está alertando para a gente não ser inerte, ou seja, não ficar parado com a luz que nos foi dada. Essa luz não pode ser bloqueada. Vamos ver então o que o Senhor quis dizer com isso, mais alguns pontos interessantes sobre essa passagem. Se você já leu o Antigo Testamento, há alguns textos que vai se repetir muitas vezes, principalmente no livro de Isaías, onde Deus vai dizer que o seu servo, quando viesse ao mundo, ele seria luz para nações. Por exemplo, Isaías 42:6, Isaías 49:6, que o servo de Deus, quando ele chegasse, ele seria luz para as nações. Quando chega no capítulo 4, aqui mesmo do Evangelho de Mateus, no versículo 16, digamos que se cumpre essa ideia. Olha lá no capítulo 4, ele veio de Isaías com a promessa, chegando então no capítulo 4 de Mateus, digamos que ela se cumpre a promessa do Messias que seria luz. Capítulo 4, 16, diz assim: o povo que vivia em trevas, viu o quê? Grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Seguindo a mesma ideia, João também fala isso. Por diversas vezes no Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João 8, João 9, João capítulo 12, vai dizer que eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor então morre, ressuscita e sobe aos céus. E agora? A luz já não está mais no mundo. De quem é o papel da luz? Dos discípulos. Uma vez que ele não está no mundo, agora os cristãos têm essa responsabilidade de ser a luz do mundo e trazer glória a Deus. O cristão não tem luz própria, mas ele reflete a luz que é de Cristo, a luz que é do Messias que veio prometido desde o Antigo Testamento. Meus irmãos, e nós não podemos permitir que nada nos impeça de refletir
essa luz. Não permita, em nome de Jesus, que nada impeça você de ser luz na vida de outras pessoas. O Senhor nos chamou para ser luz em um mundo quebrado pelo pecado, destruído pelo pecado. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses. Há um texto interessante que lança mais luz sobre essa passagem. Filipenses, no capítulo 2, verso 14. Olha que texto impressionante sobre isso. Sermos luz em um mundo quebrado, em um mundo obscurecido. Filipenses 2,14 diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Olha que interessante. Eu vou repetir novamente algumas partes. O Senhor nos chama a ser luz do mundo. Ele diz: vocês são filhos de Deus, inculpáveis no meio. Vocês estão ali no meio de uma geração pervertida e corrupta. E agora, o que eu faço? A continuação diz: na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Veja só, nós estamos no meio de uma geração apodrecida pelo pecado, mergulhada nas trevas, que nos persegue, nos odeia, mas o Senhor nos chama, e aqui o texto de Filipenses, a ser verdadeiros filhos de Deus, que exercem brilho em uma geração corrupta e destruída. Jesus não nos chama a imitar as coisas do mundo. Meus irmãos, basta uma simples clicada na internet e você vê uma série de crentes, irmãos em Cristo, fazendo as mesmas coisas que o mundo fazem. Mas o texto é claro, Jesus não nos chama a imitar o mundo, Jesus nos chama a ser diferentes a tal ponto que devemos exercer influência sobre o mundo. O grande poder do verdadeiro cidadão do reino de Deus está na diferença que ele tem do mundo. Essa é a nossa marca como filhos de Deus. Somos diferentes do mundo. O rei quer que seus seguidores sejam claramente identificáveis no mundo, assim como a luz é na escuridão. Você já observou como a luz ela é claramente identificável na escuridão? E algumas vezes eu fui para a Lagoa de São Francisco durante a noite, já quase se aproximando ali da ponte. Quem lembra quem já foi já percebeu que do lado direito tem uma casa que fica lá em cima. Você vê só aquele breu, cara, tem uma luzinha acesa lá em cima do morro. Eu fiquei pensando, cara, que interessante, tem uma casa lá em cima, só tem uma luzinha acesa lá do poste, né? Uma pessoa mora no lugar ali lá em cima, tão escuro, tão longe, naquela escuridão gigantesca, mas tem uma luz lá brilhando e é fácil de identificar a casa dela. Por quê? Porque tem uma luz brilhando lá em cima. Paulo nos chama a ser luz em um mundo corrompido, em um mundo quebrado por causa do pecado. Mas a continuação do texto é interessante, que além de chamar a nossa responsabilidade, também nos chama a não conter essa luz. Observe novamente, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Qual é o resultado? Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que o Senhor quis dizer com isso? Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. No tempo antigo, e ainda hoje também em muitas regiões, as cidades e as casas eram construídas com uma pedra branca de calcária. E quando o sol batia, claramente brilhava, realmente era muito bonita aquela imagem, com aquela pedra esculpida e era bem lapidada,
bem lixada, ficava claramente visível a cidade. Ainda mais, como o texto diz aqui, ainda mais no alto de um monte. Jesus está falando assim, é impossível esconder uma cidade como aquela em um alto de um monte. Também é impossível você acender uma lamparina e colocar lá no fundo, debaixo de uma bacia. Porque o propósito da lamparina é o quê? Iluminar todos que estão na casa. Com essas duas mensagens, com essas duas imagens aqui que Jesus usa, é bem interessante e já ficou claro aqui o ponto que ele quer nos mostrar. Que nós devemos ser luz. E mesmo com toda perseguição, não devemos esconder a luz do Evangelho. Não faz sentido, uma vez que Cristo nos alcançou com a sua graça e o brilho da glória de Deus, agora nós omitirmos e escondermos a luz do mundo. De que maneira você tem sido influente no meio em que você está vivendo? Você tem sido sal na vida de outras pessoas? Você tem sido luz na vida de muitos? O Senhor está nos chamando a atenção que não há motivo para a gente esconder a luz do Evangelho. Essa é a única maneira de trazer glória a Deus, quando o cristão é sal e luz ao mundo. Para finalizar, meus irmãos, nós vimos que as bem-aventuranças, elas funcionam como marcas de um discípulo de Jesus, como credenciais. Elas devem estar bem visíveis na sua vida, assim como a roupa que você veste. Quando alguém olhar para você, você olha para mim e vê que eu estou de cinza. Assim devem ser as bem-aventuranças. Alguém deve olhar para você e ver cada uma delas visíveis em você, e isso vai produzir um poderoso testemunho como sal e luz em um mundo quebrado. E o resultado é evitar o apodrecimento e a escuridão que o pecado tem trazido na terra. E o fim e o alvo principal é glória a Deus. Meus irmãos, somente Cristo é a verdadeira luz. Leve essa mensagem àqueles que estão apodrecendo. Leve essa mensagem àqueles que estão na escuridão do pecado. Somente Cristo, que é a verdadeira luz, pode resgatar aqueles que estão nas trevas do pecado. Nós vamos cantar ao Senhor agora nesse momento. E enquanto nós cantamos, nós vamos orar, refletindo sobre a nossa influência no mundo, buscar misericórdia e graça de Deus, para amanhã já sermos influentes na sociedade, para que o alvo final seja cumprido. Glória a Deus. Faça dessa música a sua oração, depois eu vou voltar e a gente vai orar juntos como igreja por isso. Vamos ficar em pé? Venha sobre nós. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz e o abrigo.
que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Amém. O discípulo de Jesus glorifica a Deus com a sua influência sobre a sociedade. Talvez muitos de nós aqui não temos sido sal e luz aonde nós estamos vivendo, mas Cristo pode sim e tem poder para isso, para ser sal e luz na nossa vida. Eu te convido a buscar misericórdia e graça ao Senhor agora nesse momento. Vamos orar, meus irmãos, pedir que o Senhor nos ajude. Talvez não seja nenhum momento de ser sal e luz. Talvez o nosso momento, ou muitos de nós aqui, talvez seja o momento de experimentar o sal e a luz de Cristo. Pai, ó Pai, nós vivemos em um mundo caído, Senhor, pelo pecado, e desejamos o Teu reino, Senhor, como acabamos de cantar. Mas confessamos o nosso pecado diante do Senhor, pedimos misericórdia, Senhor. Pai, nos perdoa porque temos pecado, Senhor. Temos dado mau testemunho, não temos vivido como cidadãos do reino, Senhor. Ó Pai, muitas vezes não temos sido bons pais, bons empregados, bom aluno, bom vizinho, bom pagador, bom cidadão. Ó Pai, isso tem dado armas, Senhor, ao mundo para arremessar contra nós todo tipo de pragas, Pai, e acusações. Nos perdoa, Senhor, porque não temos sido sal e luz do mundo. Não temos glorificado o Teu nome, pelo contrário. Os incrédulos escarnecem o Teu nome por causa de más ações que o Teu povo tem feito, Senhor. Misericórdia, Senhor. Faz, Senhor, resplandecer o Teu reino sobre nós, que possamos viver, Deus, como verdadeiros discípulos de Cristo em um mundo caído. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as perseguições por causa do Evangelho e do Senhor. E mesmo assim, ser sal e luz. Tenha misericórdia de nós, Pai. Suplicamos a Tua graça nesse momento. Nos ensina durante a semana a lembrar disso. Nos ajuda, Senhor, a lembrar disso. A ser sal e luz. Ó Deus, eu falo por mim, não deixe essa mensagem se perder, Senhor, no ar, mas nos dê graça para que ela possa repercutir durante toda a semana, em nome de Jesus.